tem servo que não participa assiduamente de grupo de oração, está no guerra. Está no guerra. Eu me recordo que a minha experiência com o batismo no Espírito foi no encontro com o Henrique em dezembro de 94, ou seja, tinha 2 anos que estava na renovação, e eu fiz uma experiência na descrição. Simplesmente era um evento que tem em Brasília, já estamos no 32º Vem Louvar, que ocorre em Brasília em dezembro, sempre no segundo domingo de dezembro, preparação para o Natal do Senhor. E é um evento arquidiocesano. E tinha muita gente, era no Estádio Nacional, Nelson Nelson, e ele pregando, e falou que o Espírito Santo é tão discreto, que às vezes nós queremos fazer do Espírito Santo um espetáculo. O Espírito Santo não é espetáculo, é Deus. E ele simplesmente, lá pregando, eu me retirei do grupo pessoal, do meu grupo de oração, e subi na parte mais elevada, e lá eu fiz a minha experiência de entrar no silêncio eterno de Deus. E lá eu dialoguei com o Senhor. Lá o Senhor me levou à contemplação, à experiência, a aprofundar na fé. E partilhei um pouco com o Álvaro, grande homem, que Deus está chamando ele cada vez mais a ser João Batista em toda a arquidiocese. Mas ser João Batista é sofrer, viu? Todos os dias. Mas o importante não é o sofrimento, porque quando eu olho para o sofrimento, eu deixo de olhar para o fim. Como diz Nietzsche, o homem, Nietzsche, o ateu, o homem não é o meio, o homem é o fim. Ele tem que almejar o fim. E o fim do homem é Deus. Porque esqueceu Nietzsche. Só que nós também podemos cair nessa experiência de esquecer o nosso fim, o nosso objetivo. Então olhamos para as dores, sofrimentos, perseguições e esquecemos de ver a meta, de experimentar a meta. E aqui me traz a memória como era a renovação carismática em Brasília. Nós falamos um pouco sobre isso. Eu vim de uma paróquia de religiosos espiritanos, e eles são ligados muito à teologia da libertação, só que ele não suportava carismático. E quando a gente está começando, a gente está empolgado, a gente quer, tudo quer orar em línguas, tudo quer repousar na missa, quer repousar, quer... É que a gente está começando, é assim, depois a gente vai amadurecendo. Vai ver que não tem necessidade disso tudo. Se o Senhor te leva, bendito seja Deus. Agora não precisa ficar forçando o Espírito Santo. Vem, que o Espírito Santo não age segundo os nossos critérios. Mas ele deseja a salvação do mundo. Eu me recordo que o padre expulsou a gente da paróquia. Com muita alegria nós fomos. E fomos reunir numa escola. E o grupo de oração só tinha por volta de umas 60 pessoas. E como eu sempre cuidei do Ministério da Criança, coordenava o grupo de 40 servos, e era assim, servos de um canto e o povo participava do povo sem ser os servos, 60 pessoas. Brasília sempre foi um grupo maior. Então, um dia nem a escola tínhamos, porque o vigia da escola faltou. E a escola estava fechada. E era o sábado. Grupo de oração roda de salão. E o Ministério da Criança, frutos do vinho. E nós nos reunimos no meio da rua. No meio da rua. Levei as crianças para um lado e os céus, juntamente com o povo, ficou na frente da escola. E o padre passou. O padre parou, chamou o coordenador, o seu Genivaldo ainda, e falou assim: vocês estão ficando loucos? Ele disse: padre, o senhor não quer que a gente se reúna na igreja? Estou vendo no meio da rua. E nesse dia o grupo de oração tinha lotado, tinha muita gente, tinha mais de 100 pessoas. E o padre ficou assustado, porque na missa da semana dava 30 pessoas, e o padre viu 100 na semana no meio da rua. O padre: não, venha para a igreja. Amém. Porque aquilo incomodou o sacerdote, incomodou os
sacerdócio dele. Porque a função do sacerdote, a função do pastor, é trazer as ovelhas para serem alimentadas. Sabe? Serem alimentadas. Se o pastor não alimenta suas ovelhas, elas morrem. E ela vai prestar contas ao único pastor. Isso serve para você do conselho, viu? Tudo que eu estou falando do padre serve para o conselho. Se o conselho não alimenta o povo vai embora. O povo se desfaz. Então eu sou responsável por cada uma delas. Eu tenho que amar na mesma proporção. E amar do pequeno ao mais idoso. Todos. E atrair a uma experiência com Jesus Cristo. Todos os dias. Todos os dias. Padre, o que isso tem a ver com a liturgia de hoje? Tudo a ver. Interessante que João Batista, ele era só uma voz. E vocês, como Álvaro, é uma única voz, João Batista. E anunciar, indicar, eis o Cordeiro de Deus, indicar, eis o Cordeiro de Deus, de todas as formas, de todas as expressões. Na igreja, diante do povo, dentro de casa. Mas existe uma tríade que todo discípulo deve seguir. Porque se não tiver essas 3 experiências, você está no lugar errado. Eita, padre. Quando o padre fala assim, eita, padre, tem 3 coisas. Pois é, o segmento de Jesus Cristo tem 3 características. Se não tiver as 3 características, está no lugar errado. Deixe a renovação carismática hoje. Deixe a igreja católica hoje. O padre vai se basear, eu estava falando com o Álvaro, e parece que vocês não fizeram. O seminário de vida, vocês fizeram o 1, querido, o 2 e o 3. Mas existe seminário de vida 4. Tem um 4. E o 4, ele vai abordar a autoridade espiritual. E todo discípulo tem que ter autoridade. Aleluia! Se não tem autoridade, a autoridade para discernir o Espírito de Deus, número de oração. Autoridade para exercer diante de uma profecia, diante de uma palavra de ciência, porque senão o povo se perde. O Senhor está me dizendo que todo mundo tem que usar verde. Que isso? Que discernimento é esse? E o servo da renovação tem que ter autoridade para exortar e dizer, cala-te. Cala-te. Não, sabe, porque senão ele pode levar a uma assembleia espírita. Então o seminário de vida 4 é exatamente a autoridade espiritual do servo. São 11 temas que aborda. No Brasil nós fazemos no final de semana. Eu ainda não estou dando as tríades, viu? Calma aí, a tríade. Os temas do seminário 4 é o servo, qual o perfil do servo, chamados e voluntários, você falou da cartilha, esse seminário de vida 4 também aborda. Tá bom? Chamados e voluntários, retidão atribuída e retidão cumprida, autoridade espiritual, obediência, a fé de Abraão, visão, o poder de um desejo profundo, unção do Espírito Santo, meu relacionamento com Jesus, ministério e as práticas do jejum. Olha, achei isso interessante, porque nós esquecemos do jejum na renovação carismática. E uma das armas contra Satanás é o jejum. Uma não, a prática, que é a mortificação. A prática. Servo que não jejua está no lugar errado. Viu? Católico não jejua. Então, eu vou me basear um pouco no seminário de vida 4 para falar dessa tríade. A primeira delas, que é mais importante, que tem a primeira dela, e talvez a mais importante, é o conhecer Jesus Cristo. João Batista, ele apresentou quem é o Senhor. Ele mostrou, ele disse, este é o Filho de Deus. Ele falou com autoridade, ele apresentou. E quem não conhece Jesus Cristo, não pode apaixonar-se.
Quem não conhece Jesus Cristo, que a palavra nos apresenta, que o magistério nos apresenta, está no lugar, está fora. Não vai, não vai poder cumprir as atividades, não vai poder, porque não conhece. Porque não conhecer é muito mais do que olhar. É saber quem é Ele, para poder anunciá-lo em todos os lugares, evangelização. Uma das metas do projeto pastoral é a evangelização. E não adianta falar de Jesus se eu não conheço. Falar dele, falar como que quem conhece. E João Batista teve a autoridade de apontar: eis o Cordeiro de Deus. Sabe? E falar isso com autoridade. Porque eu sei quem é Ele para mim. Então, o primeiro passo para o servo é conhecer Jesus Cristo. Todas as faces do Cristo. O Cristo que ama, o Cristo que perdoa, o Cristo que vai ao encontro, o Cristo que celebra a vitória, o Cristo que derrota Satanás, o Cristo que vai ao encontro. Pois é, eu sou chamado a ser como Jesus Cristo. Deixar Deus ser conhecido através de instrumentos. Primeira característica. Segunda, apaixonar-se. Apaixonar-se. Quem não se apaixona por Jesus Cristo, não entende, pode ser um grande pregador, um grande orador, pode ser uma pessoa que fala bonito, que trabalha na renovação carismática, que faz tudo. Mas sabe, apaixonar-se vai além, porque produz frutos, e frutos de santidade. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Sóstene, olha, mostra quem é Paulo, apresenta Paulo. Ele é chamado porque, não porque Paulo seja o centro, mas porque Paulo anuncia com a própria vida, e ele não olha, como eu disse no início, ele não olha para as suas chagas, porque quem é apaixonado não olha mais para os limites humanos, mas olha para o Senhor. Não olha mais para o fim da carreira. E você não vai olhar mais para o fim da carreira, mas para o começo, né, Alva? Sabe? Porque assim, se o grupo de oração, se o seu ministério está sendo um peso, é porque você deixou de apaixonar-se. Porque apaixonar-se é atualizar os mistérios de Cristo todo dia. Porque o Cristo não olhou para a cruz. O Cristo não olha para a cruz. O Cristo olha para o homem, olha para a salvação do homem. Por isso que ele se compromete cada vez mais. E quando nós estamos apaixonados, parece que ninguém nos controla. Parece que é um eterno imperativo. Quer fazer. Mas por quê? Eu não sei por quê. Vejam como eles se amam. Porque os gestos concretos que eles fazem é de quem está apaixonado. Das grandes às pequenas coisas. Isso é postura de um verdadeiro discípulo, que conhece e que está inteiramente inserido na história do outro. E a última característica, talvez segue um pouco o que vocês estão planejando nesse papelzinho que eu falar para o Álvaro, isso não pode ficar somente no papel. Como muitos documentos da igreja, está engavetado. Como muitos livros da renovação, está engavetado. Que é a dimensão missionária. O discípulo, ele entende muito que, depois que eu conheço, que eu me apaixono, eu agora vou, eu me lanço. Eu sou de Deus, eu pertenço ao Senhor. Então agora eu vou me tornar essa lâmpada que vai dizer a primeira leitura. Não somente a experiência do amor, como vai dizer no início dela, tu és meu servo Israel, em quem serei glorificado. Mas, olha embaixo, não basta, que eu gostei que o Álvaro deu ênfase, eu gostei disso, na leitura. Não basta seres meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações. Isso é uma profecia. Uma profecia missionária. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Isso é dimensão missionária do servo. Não somente ficar perdendo tempo, aqui perdendo tempo, tá bom? Entre aspas.
perdendo tempo em ouvir, em receber a graça, mas agora eu sou chamado a ser luz. E lá, nos pátios dos gentios, quantos pátios de gentios nós temos aqui nesta arquidiocese? Quantos pátios de gentios? O que são pátios de gentios? Locais onde as pessoas até que conhecem Jesus Cristo, mas não se apaixonaram, para se comprometer. Sabe, porque não adianta só chegar num grupo de oração e pregar, e pregar, e pregar, e pregar, e pregar. Não, é fazer apaixonar-se. Mas a tal ponto que eu vou me comprometer, e me comprometendo agora eu vou me lançar. E me lançar, sabe, ir lá ao encontro, e falar de Deus, e anunciar Jesus Cristo com a palavra, com a vida, dentro de casa, no grupo, nos encontros, nos desencontros. Sabe, isso sim é o verdadeiro discipulado, o ter que sair. E o Papa Francisco tem gritado tanto a cultura do encontro. Tem gritado cultura do encontro, de ir até um encontro do outro e de não olhar os seus limites. O problema da renovação é olhar os seus limites, olhar os seus extremos. O problema do servo é sempre olhar o outro somente como uma casca, como uma pessoa frágil que vacila. Olha para o outro como possibilidades. O olhar, essa frase eu gosto, o olhar de quem ama devolve a dignidade do outro. E se a renovação não tiver orgulho de quem ama, vai ser um olhar de quem devolve, de quem restitui a graça do outro. Não um olhar que condena, não um olhar que acusa, mas um olhar de quem ama. Pois é, para encerrar eu digo isso a vocês. Não tenham medo de serem audaciosos nesse plano. Ele é só um rascunho da grande obra que Deus tem a fazer na vida de vocês. Primeiro na vida de vocês, depois nessa arquidiocese. E dessa arquidiocese vai expandir, né, Álvaro? A nossa meta, não é? Ó, sair para fora. Sair para fora e fazer com que Jesus seja conhecido, para que a salvação chegue a todos. A todos. Não tenham medo. Por isso eu gosto de evangelizar as crianças. Porque quando você chega lá, em uma música que eu quero ensinar para vocês, vocês já conhecem. São bons brasileiros, vocês conhecem a música. Amado conhece. Que é uma música muito simples de criança, mas que mostra, e que eu cantei isso até num encontro nacional que teve em Brasília, do Ministério da Criança, o Ministério Samuel. É uma música que para mim fala do ser discípulo. E eu provo. Cantem como padre. A dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Vamos lá todo mundo? A dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Mais uma vez. A dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Quem é a dona Aranha? Sou eu. E nas primeiras tempestades, os primeiros arrastões eu caio. A chuva é as derrotas que teremos na vida. E muitas vezes vão me derrubar. Mas a música continua. Como continua? Já passou a chuva, o sol já vai surgindo e a dona Aranha continua a subir. Já passou a chuva, o sol já vai surgindo e a dona Aranha continua a subir. Já passou a chuva, o sol já vai surgindo e a dona Aranha continua a subir. Essa música é de Páscoa ou não é? É. Mesmo diante das derrotas, mesmo diante das tempestades, renovação carismática, vocês vivem a cultura de Pentecostes. Amém. E a cultura de Pentecostes é continuar a subir. Amém. A dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Uma vez. A dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vai surgindo e a dona Aranha continua a subir.
Já passou a chuva, o sol já vai surgindo e a Dona Aranha continua a subir. Reza um pouquinho, um instante. Quantas derrotas você já teve na sua vida? Quantas vezes vontade de desistir? Abandonar a renovação carismática, abandonar o seu ministério. E quantas vezes eu, como padre, já pensei, não quero mais ajudar a renovação. Já passou essa fase. Aí Deus vem e fala, mas eu preciso de você lá. Mesmo com toda a sua intelectualidade, mesmo diante de tantas coisas, eu convido você a voltar ao primeiro amor. O primeiro amor foi lá, nos encontros. Mesmo diante dos desencontros, foi nos encontros. Então peço ao Senhor, dá-me a graça de voltar a experimentar